Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, meu nome é Cauê e junto comigo nesse trabalho está a Giovana Minervini, mas sou eu quem vou conduzir a apresentação. Bom, vamos lá. No ano de 2020, na matéria de Criação em Propaganda 2, ministrada pelo professor Eduardo Peroto Biagi na Universidade Católica Dom Bosco, a gente recebeu o briefing do Clube de Criação, que tinha como intuito a gente fazer uma campanha para a Fiat voltada para a mobilidade urbana num período pós-pandêmico, logo um período depois da pandemia. Então, em 2020 a gente fez esse projeto e eu vou explicar um pouquinho para vocês como que foi para fazer a criação do mesmo. O trabalho tinha como intuito a criação de um projeto de mobilidade urbana para os carros da Fiat. Então, a gente queria trazer uma forma muito mais prática para as pessoas que utilizavam o meio de transporte. Porque, querendo ou não, a gente sabe que a maior parte da população brasileira usa o transporte público como meio de locomoção. Isso foi uma pesquisa, um trabalho de pesquisa que a gente fez para esse trabalho, que a gente conseguiu descobrir esse indicativo. A ideia da marca era passar por uma iniciativa ou um serviço no mundo pós-pandêmico. Então a gente fez nada mais, nada menos do que conhecer um pouco mais do cliente, entender o problema que ele estava tendo, para que dessa forma a gente conseguisse dar uma solução para a dor que ele estava sentindo no momento. Depois da leitura do briefing, a gente conseguiu visualizar de uma forma muito mais clara que a Fiat, além de oferecer carros com muita segurança, com alta tecnologia e com muito conforto, ela também poderia ser uma empresa que poderia dar uma saída para essas pessoas que andam de transporte público. E por esse motivo a gente criou o Ponto Fiat. O Ponto Fiat nada mais é do que um ponto de carro, só que apenas com carros da Fiat. Porque fazendo alusão com conforto, com segurança e com tecnologia, a gente queria fazer a mesma coisa no mundo pós-pandêmico. Porque a gente precisa de segurança para viver nesse mundo pós-pandêmico, mesmo depois da pandemia. A gente precisa de tecnologia, porque a gente precisou da ciência para ter vacinas. Então a gente precisava disso. E a gente tinha que ter conforto, porque a maior parte das vezes a gente estava dentro de casa. Então a gente quis fazer a junção dos três: tecnologia, conforto e segurança, tanto no mundo pós-pandêmico como nos carros da Fiat. Então a gente quis trazer a alusão dos três de uma vez só. Então por isso a gente criou o Ponto Fiat, que é um ponto onde ficam os carros da Fiat e a pessoa ela consegue ir até o local e fazer a troca. Como que funciona a troca? Como a gente está tratando de mobilidade urbana e a gente quer trazer segurança para essas pessoas no mundo pós-pandêmico, então a solução era: a pessoa chegava lá, ela trocaria o ticket dela por uma corrida no carro da Fiat. Porque a corrida no carro da Fiat traria muito mais segurança, muito mais conforto, e ela estaria num carro super tecnológico, com alta performance, que conseguiria levar ela para o local de destino de uma forma muito mais segura do que um transporte público. Porque a taxa de contaminação dentro desse tipo de transporte é muito alta. E lembrando que mais de 44% da população brasileira anda de transporte público, necessita desse tipo de transporte. Então, trazer a Fiat, uma grande marca, bem reconhecida, Brasil afora, para esse momento e fazer com que as pessoas andassem nos seus carros para poder ter segurança, era algo muito positivo para a marca. Então, foi uma das saídas que a gente teve. Então, a gente tinha o Ponto Fiat, que dentro do Ponto Fiat tinha o QR Code, onde a pessoa poderia ver onde estavam os pontos Fiat espalhados pela cidade. E lembrando que essa ação foi colocada apenas nos maiores centros do Brasil, onde a mobilidade urbana é um pré-requisito muito contundente. Então, as pessoas querem que a mobilidade urbana seja algo mais pensado. Então, a gente pensou nisso nos grandes centros, como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Minas Gerais, onde o fluxo de carro, onde o fluxo de pessoas é muito maior.
Então a gente trouxe essa iniciativa da Fiat para esses grandes centros. E a partir daí, a gente conseguiria trazer uma comodidade muito maior para essas pessoas. Ela iria lá, trocaria o ticket dela, seja de metrô, seja de trem, seja de ônibus, seja de BRT. Então ela trocaria esse ticket por uma viagem mais segura junto com o carro da Fiat. Lembrando que mesmo vivendo no mundo pós-pandêmico, a gente precisa ter a segurança. Então, no carro teria um motorista e comportaria mais 3 passageiros. Dependendo de onde as pessoas fossem ir, elas poderiam ir juntas, né? Então, todos teriam um certo distanciamento, todos usando máscaras. Então, as normas continuariam da mesma forma, porque a gente está oferecendo segurança. Então, nada mais justo do que a gente oferecer o certo. E depois da troca, a pessoa conseguiria fazer a viagem mais tranquila. E também a gente fez uma campanha 360. Então, para as pessoas que entrassem dentro do ônibus sem antes conhecer a campanha do ponto Fiat, ela teria o conhecimento dentro do ônibus, dentro do BRT, dentro do metrô, porque a gente estaria fazendo uma mídia indoor, bus door. Então, a gente usaria as mídias de dentro do ônibus, de dentro do metrô, antes de entrar no vagão do metrô também, para a gente comunicar que na próxima vez que essa pessoa fosse fazer esse tipo de viagem, ela poderia fazer uma viagem muito mais segura com a Fiat. E a gente também usou os influenciadores digitais, porque com eles a gente conseguiria atingir um público muito maior. A gente conseguiria mostrar para as pessoas que a Fiat, a marca, está oferecendo uma forma de viagem muito mais segura. A gente também se preocupou na hora de fazer a composição das cores, porque a gente não queria fugir das cores da Fiat e associar a outras cores. Então a gente usou a mesma paleta de cores de branco, verde e vermelho. E a gente também usou, para fazer a campanha, a gente usou Photoshop e Illustrator. Então, com essa campanha inteira, a gente conseguiu passar uma forma mais segura, uma forma mais cômoda das pessoas conseguirem viajar no mundo pós-pandêmico. Agradeço a atenção de vocês e muito obrigado.